São Luís, muito bom dia, Maranhão. Tá começando o programa Balanço Geral Manhã em clima natalino, né? Exatamente. Hoje estamos invadindo a sua casa para poder tomar aquele café e te dar ali mais informações com muito bom humor, um bom serviço aqui para você iniciar o seu dia hoje, né, nesse período natalino, muito bem. É isso aí, gente. Olha, hoje nós vamos receber 4 convidados para falar um pouquinho sobre assuntos que marcaram o ano de 2024, tá? E a nossa primeira convidada do dia é a delegada Kazumi Tanaka. Bom dia, delegada. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada pelo convite. Delegada, vamos conversar um pouquinho sobre os casos que marcaram 2024, agressão, violência contra a mulher, feminicídios também, né? Finalizamos o mês de novembro com 58 feminicídios, não é verdade? Conta pra gente sobre esse aumento no número, porque a gente finalizou 2023 inteiro com 59 casos, né? E já estamos aí quase que ultrapassando esse número, infelizmente. Exatamente. Nós tivemos um aumento comparativamente ao ano anterior. E só que, infelizmente, o que a gente observa também, que é um padrão também que se repete também no decorrer dos anos, que a maioria dessas mulheres, na verdade, a totalidade das mulheres que foram assassinadas, elas não tinham um registro de ocorrência, não tinham uma medida protetiva de urgência. Então, eram mulheres que estavam, infelizmente, caladas numa situação de relacionamento de opressão, mas que não conseguiram pedir ajuda a tempo para poder terem suas vidas salvas. Então, infelizmente, ainda é uma triste realidade no Maranhão, o que nos faz entender que a gente precisa fazer mais trabalhos preventivos, as pessoas precisam se envolver mais em identificar as mulheres que estão passando por esse tipo de situação, para que não espere que ela se movimente, para que, na verdade, a pessoa que conhece uma mulher que passa por aquilo se movimente e peça ajuda, porque a legislação permite que as pessoas façam denúncias anônimas ou denúncias mesmo dando seu nome e colocando a situação que tem conhecimento. Certo. A gente falou a respeito sobre feminicídios, esse número alarmante, né, que nós estamos aqui nesse ano, mas existem outros tipos de violências, outras ocorrências que acontecem, né, e que aconteceram durante esse ano. Eu queria que a senhora elencasse quais foram as outras formas de violência, quais foram as ocorrências mais comuns nesse ano de 2024. Eu vou até destacar aqui algumas que tiveram grande repercussão, como, por exemplo, aquela situação agora que foi relativamente recente, que foi da menina que estava trabalhando em uma loja de roupas de crianças e que ali no meio do seu trabalho apareceu um cidadão e que ejaculou nas costas da menina, que pegou até no seu cabelo. Então aquilo gerou muita revolta entre as pessoas. O local em que aconteceu aquele fato não é um local muito comum de acontecer esse tipo de situação de importunação sexual, mas onde mais acontece normalmente é nos ônibus, né, nos transportes públicos coletivos, onde a gente observa muito isso. Fora essa situação da importunação sexual, a gente também tem muito relato, muita mulher que procura ali os serviços da delegacia da mulher que fica na Casa da Mulher Brasileira, relativo à questão mesmo de violência doméstica e familiar. Isso aí é o nosso público maior. É mulher que, especialmente, terminou a relação, o namoro, o casamento, ou que mora junto com aquela pessoa que com quem ela terminou o relacionamento não aceitou o fim do relacionamento e aí começa a perseguir, começa a mandar mensagens constantemente, começa a vigiar os locais que ela está, promete que se encontrar com outra pessoa vai matá-la e vai matar também a pessoa com quem ela estiver. Então ele fica numa situação de perseguição constante, especialmente porque sabe toda a rotina da vida daquela mulher. Então eu destaco especialmente essas mulheres que estão nesse contexto de violência doméstica e familiar e especialmente no rompimento de relacionamento. E das violências que mais são denunciadas, não se tenha dúvida, a que está no topo das denúncias são as violências psicológicas. E quais são essas violências psicológicas? As ameaças de agressão, as ameaças de morte, as perseguições, as violências psicológicas, porque às vezes aquilo de atormentar, de mandar mensagem, de toda hora, por exemplo, perturbá-la no seu trabalho, ligando, falando da sua reputação, ficar postando às vezes mensagens sobre o comportamento dela social nas redes sociais, expor fotos íntimas daquela mulher como forma de vingança. Tudo isso aí são formas de violência psicológica que são praticadas contra a mulher. E essas aí são as mais denunciadas em todas as delegacias da mulher e aqui não é diferente. E aí também para fazer um contexto de tudo isso, quais são os horários em que isso mais acontece? Normalmente a maioria dessas violências acontece no período noturno.
a partir de 6 horas da tarde, a gente tem um número bem mais expressivo das violências que são praticadas contra a mulher. E dos dias da semana, eu denoto aqui o domingo. O domingo é o dia em que mais acontece violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou no próprio domingo, a gente recebe muita demanda de mulheres, ou então de conduções em flagrante delito para que haja a formalização daquela prisão em flagrante delito, ou então, se não, domingo, na segunda-feira, a delegacia está cheia de mulheres que vêm comunicar que aquela situação aconteceu e que no dia seguinte estão lá para comunicar o fato, pedir medida protetiva de urgência e o que quer que seja relativo àquele tipo de situação. Mas o que eu também quero marcar também só mais com relação a isso, é que todo ano os números de denúncias relativos à violência contra a mulher se superam. Então eu tenho certeza que esse ano, diferentemente também, não diferente dos outros anos, também a gente vai ter um número que é superior também aos números dos anos anteriores que foi denunciado. Isso eu não vou me recordar aqui, mas no meio do ano, em julho, nós recebemos informações sobre esses dados, né, que superou expressivamente mesmo Sim. o número de registros do ano passado. Inclusive, Sim. a gente reforçou aqui que não é que esses casos tenham aumentado. Não, aconteceu mais em 2024. Não, o que aconteceu foi que as mulheres agora estão criando mais coragem para ir denunciar, tá, gente? Mesmo com medo, vai com medo mesmo. Tem que denunciar, gente. E é isso que está acontecendo, né? Aumentou o número de registros, mas não o número de casos, né, delegada? Exatamente, porque quanto mais informação, e às vezes é uma informação básica, para mim pode ser uma informação que é uma informação simples, para ti também pode ser, para vocês, mas para aquela mulher que está ali acuada, morrendo de medo, que às vezes não teve acesso, por exemplo, a uma educação formal, ou então que às vezes também está ali isolada também até dos parentes, dos familiares, aquilo que ela ouve na televisão, aquilo que ela vai ouvir agora, por exemplo, num programa como esse, aquilo ali vai ser a virada de chave. Para que ela, olha, quer dizer que pode fazer dessa maneira, quer dizer que tem muito mais mulheres denunciando, então eu vou lá tentar modificar a minha vida. Inclusive, só um adendo com relação a isso que a senhora falou, quando a gente passa aqui no programa casos de feminicídio ou casos de mulheres que estão denunciando, que a gente dá esse conselho, às vezes eu recebo mensagens no Instagram, Samia, graças a você, eu resolvi pegar minha filha e ir lá na Casa da Mulher Brasileira. E isso, sabe, traz um pouquinho de paz pra gente, porque a gente sente que o nosso trabalho está sendo feito com eficácia. A gente não vai, talvez não consiga mudar completamente a vida daquela mulher, mas ajudar pelo menos um pouquinho a sair daquele lar tóxico já é... Se a gente puder ajudar uma mulher, já é muita coisa. Exatamente. Mas eu vejo que o alcance da imprensa, o trabalho que vocês fazem, ele é muito maior, porque vocês conseguem pegar pessoas do Maranhão inteiro. Então, às vezes, a gente está aqui, mas em outro município, que a gente nem imagina ter uma mulher ouvindo aquela informação, e aí, a partir daquilo, ela vai tentar modificar a sua realidade e fazer alguma coisa para que sua realidade seja modificada. Ou então, se não aquela mulher, alguém que conhece uma amiga, uma vizinha que está passando por aquilo, ele se incomoda com aquela situação, meu papel também é esse, e eu vou denunciar antes que eu tenha a notícia através de capa de jornal dizendo que aquela minha vizinha, que aquela minha amiga, ela sofreu violência, ela foi assassinada. Né? Então, a imprensa, ela é dos grandes nossos parceiros para que a gente consiga fazer essa divulgação, envolver mais gente nesse trabalho e que a gente consiga cada vez mais fazer com que esses números, eles diminuam, né? Na verdade, diminuam, mas assim, do que realmente acontece, não das denúncias, das coisas que devem aparecer. Né? O nosso propósito principal é esse, é fazer com que as pessoas queiram se envolver e assim a gente tenha a possibilidade de modificar essa realidade. Mas eu percebo que não de uma hora para outra, mas eu percebo que gradativamente as coisas estão mudando e para melhor, porque as pessoas estão se envolvendo mais antes de tudo. Certo. Delegada, a respeito da medida protetiva de urgência, tivemos um caso que inclusive a senhora citou agora há pouco, relativo ao rapaz que ejaculou na trabalhadora, né? E que não foi fornecido a medida protetiva de urgência. Muitas pessoas ficaram na dúvida como é que funciona, quais são os requisitos, né, para que essa medida seja concedida e também como funciona na questão não só da pessoa chegar próximo, mas sim de entrar em contato via redes sociais, ameaçando. Como é que funciona toda essa questão da medida protetiva de urgência? A medida protetiva, ela é específica para situações em que a mulher, ela sofre violência doméstica e familiar. Naquela situação em específico, ela não tinha qualquer tipo de relação com aquele rapaz. E então, por isso, o juiz, a juíza que apreciou, não lembro,
ele colocou que não seria o caso, não seria cabível medida protetiva de urgência, mas, por outro lado, quando houve a soltura dele na audiência de custódia, porque ele foi preso, encaminhado para a audiência de custódia, e na audiência de custódia o juiz logo liberou. O juiz, ele liberou, mas mediante algumas restrições. Ele queria liberar para que ele respondesse em liberdade aquele processo que ele estaria ali sujeito, mas desde que ele cumprisse algumas proibições, proibição de se aproximar daquela mulher, proibição de manter contato com aquela mulher, proibição de se ausentar da cidade, ou de mudar de endereço. Então, se ele descumprisse, e de fato, não sei se vocês acompanharam, mas ele descumpriu. Ele descumpriu, chegou a ser preso porque ele descumpriu as condições que foram impostas para que ele respondesse em liberdade. E como ele mudou de endereço, ele voltou para a cadeia. Tá? Então, e a medida protetiva, nessas situações, da mulher que está em situação de violência doméstica e familiar, ou seja, uma namorada que terminou com o namorado, uma mulher que morava com um outro homem e resolveu também se separar dele, uma esposa casada com seu marido, a filha pelo pai, contra o pai, a neta contra o avô, a sobrinha contra o tio. Tudo isso aí é possível pedir medida protetiva de urgência. E quais são essas medidas protetivas? Não se aproximar, não manter contato, pagar a pensão provisória para ela e para os filhos, se tiverem filhos, proibir ele de se aproximar do trabalho, proibir de se aproximar da casa da mãe, se ele trabalhar com arma de fogo, ter restrito ou suspenso o porte de arma de fogo. Tudo isso aí, tudo que não é proibido por lei, mesmo que não esteja naquele rol ali da Lei Maria da Penha, é permitido. Então não tem nenhuma proibição legal sobre aquela medida, mas não está ali naquele elenco, mas é uma coisa que vai beneficiar a mulher, que vai proteger aquela mulher, a gente pode pedir via medida protetiva de urgência. No caso, como que a mulher pode solicitar? Ela precisa ir até a delegacia ou tem alguma maneira de solicitar online? Tem várias possibilidades. Ela tanto pode ir presencialmente, porque lá a Casa da Mulher Brasileira ela é 24 horas, então ela não fecha noite, final de semana e feriado. Mas para facilitar a vida da mulher, tem outros recursos. E especialmente aqui eu destaco a medida protetiva online, que agora está disponibilizada pelo site do Tribunal de Justiça. É só você colocar lá no Google, Tribunal de Justiça Maranhão, medida protetiva de urgência, que vai aparecer logo o link. Aí, então você clica naquele link, que vai levar logo para o formulário de pedido de medida protetiva de urgência. Você vai preencher aquele formulário, depois de preencher o formulário você envia e já vai ter o número do processo. Já vai ter o número do processo que vai para o juiz que vai apreciar. É só para São Luís? Não, é para todo o estado do Maranhão. Então já é uma facilitação para a mulher que não tem a condição financeira, que não pode sair de casa. E aí ela já faz isso, medida protetiva, pelo próprio celular, e ela já vai ter o seu número do processo e vai ter apreciação pelo juiz em até 48 horas. Doutora, agora tivemos alguns casos bem marcantes esse ano de 2024, né? Lá no início do ano, tivemos o caso da Ana Carolina, né? Lá em Maranhãozinho, interior aqui do estado, que ela era bombeira, estava vindo do serviço por volta de 1h da madrugada, foi seguida por um homem que visita a cidade a cada 15 dias aproximadamente. E a informação que recebemos na época é que ele foi atrás dela para se vingar porque ele tinha tentado alguma coisa com ela e ela não quis, como sempre, né? Casos assim. E ela, enfim, ele abordou ela na porta de casa, agiu de forma brutal, né? Não só tirou a vida dela, mas ele se divertiu ali com a brutalidade do crime que ele estava cometendo. Sim, aquilo ali foi um absurdo, tanto é que teve repercussão não só nacional, mas internacional. A maneira como ele praticou esse crime, os requintes de crueldade com que ele fez com aquela menina. Era uma menina que era benquista pelos seus amigos, pelos seus parentes, é algo que revoltou a todos nós, né? E aí, de fato, nós precisávamos dar uma resposta à altura para essa situação, identificá-lo, para que ele pudesse ser preso a respeito dessa situação. Infelizmente, a gente teve a possibilidade de identificá-lo e prendê-lo posteriormente, mas esses casos, especialmente que são tão emblemáticos, precisam, de fato, que o Estado dê logo uma resposta para a população, a fim de que a gente, de fato, acredite que essas coisas não vão ficar impunes, de que, de fato, para esses casos tem lei, tem punição, e também para que não se espere também que a população faça justiça com as próprias mãos. É preciso que a gente dê essa resposta, que a gente atenda aos anseios da população,
para que a gente tenha a possibilidade, inclusive, de que mais mulheres acreditem, olha, não vai dar nada não, deu em alguma coisa, a coisa realmente aconteceu, ele foi preso em flagrante, a polícia, a justiça deu para ele o que ele merece, que foi a cadeia. Né? Então, essa situação, graças a Deus, a gente teve a possibilidade de fazer a identificação e a punição adequada. Muito bom. A gente já tem ainda 5 minutinhos de entrevista. Eu queria falar ainda 2 coisas. A primeira, a senhora falando sobre a punição, que às vezes a pessoa pensa, não vai dar em nada. Um exemplo disso é o Daniel, que matou a Patrícia ano passado, entrou na estatística de feminicídio. Foi toda aquela repercussão, toda a investigação, porque ele abordou ela, sumiu com ela. Sim. Depois a gente, quando ela foi encontrada, né, descobrimos que ela foi morta praticamente no mesmo dia e ele fugiu do estado com a ajuda de parentes e tudo. Mas a justiça foi feita, ele se escondeu lá no interiorzinho do Pará, mas a justiça foi feita e ele está preso, né, doutora? Exatamente. Atualmente, nós contamos com toda uma rede do sistema de segurança pública que se interconecta. Então, graças a tecnologias e tudo mais, graças a um banco de dados nacional, a gente tem a possibilidade de lançar esses mandados de prisão que estão aí para serem cumpridos, como também a partir de indícios, de investigações que culminem na situação de que ele está em determinada região, a gente entra em contato com aquela região, com a polícia daquele local, ou ao contrário. Às vezes a polícia daquele local nos dá a informação de que conseguiu localizar aquela pessoa que está foragida, e aí a partir de um trabalho conjunto a gente consegue fazer a localização e a prisão desse agressor. E felizmente foi o caso também dele em que a gente conseguiu, embora tenha demorado algum tempo, que também a gente precisa também fazer um trabalho que é de, enfim, buscar dentro desse país inteiro, às vezes, quando a pessoa tem possibilidade financeira, ele consegue, né, desses artifícios para poder ir para locais assim que são mais difíceis. Mas aí, graças a esse trabalho articulado, a gente conseguiu chegar e localizá-lo. Perfeito. Delegada, temos ainda pouco mais de 3 minutos. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem natalina. Estamos aqui em clima de Natal para as mulheres e também um alerta para caso as mulheres estejam, né, em situação de vulnerabilidade, situação de violência, o que elas possam fazer, né, para justamente sair dessa situação. Lembrando que a Casa da Mulher Brasileira é um espaço de acolhimento para todas as mulheres daqui do Estado. Eu quero primeiro deixar uma mensagem que é uma frase que diz o seguinte: o pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Então, não se acostume às violências cotidianas, aos xingamentos, às humilhações, às pancadarias de vez em quando, porque isso pode acabar mal. Então, reaja, tome providência, peça ajuda, e você que conhece alguma mulher que está acuada nessa situação, também faça a sua parte, que é para evitar que aquela situação cada vez mais fique mais grave, para evitar que outras pessoas, além daquela mulher, também sofram junto com ela. A gente sabe também que os filhos são diretamente afetados. E aí também quero dizer também que para todas as mulheres que baixem o aplicativo Salve Maria Maranhão, é outra alternativa que se tem para que a mulher que não pode ligar, que não pode sair de casa, mas aí com esse aplicativo Salve Maria Maranhão, depois dela baixar e preencher o cadastro, basta 2 cliques para que a polícia vá até onde ela esteja e assim proceda à prisão, ao seu salvamento ou em alguma situação que ela precise da atuação policial. E no mais, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês vivam em paz, que vocês consigam superar essas situações, e para quem conhece mulheres que estão nessa condição, se compadeçam das dores e dos sofrimentos deles, porque quando você tem esse tipo de postura de se importar com as dores e sofrimentos do outro, você também está sendo um braço e uma mão de Deus na vida dessas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. Como sempre, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada também pelo convite. Eu ficaria conversando com a senhora a manhã inteira, porque é um assunto que realmente toca todas nós mulheres, né? Então é um assunto, né, que me deixa assim muito... Ferve alguma coisa aqui dentro, a gente ferve mesmo. Sempre que eu encontro a doutora, a delegada Kazumi, a gente conversa por horas e horas sobre esses assuntos. Então, assim... Muito obrigada por estar aqui na nossa casa mais uma vez e por trazer, né, essa mensagem de acolhimento para todas as mulheres que estão nos assistindo agora. E obrigada por essa recepção. Olha, todos vamos aqui passar muito bem, já passei muito bem, vou continuar aqui com vocês. Pois certo. Agora eu quero falar da sua saúde, gente, de quem cuida da sua saúde e da sua família de verdade, tá? Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil e que conquistou o coração de São Luís. Já são 14 unidades espalhadas por toda a grande ilha. Cada loja linda,
ampla e moderna para atender bem você e toda a sua família. Gente, é importante você saber que nós garantimos os medicamentos da receita do seu médico. Além dos medicamentos genéricos dos melhores laboratórios do Brasil, as drogarias Ultra Popular possuem também os medicamentos de referência que o seu médico prescreve na receita. A drogaria Ultra Popular é completa e possui todos os maiores laboratórios de medicamentos éticos e de genéricos do Brasil. A Ultra Popular possui também uma ampla seção de higiene e beleza, com dermocosméticos, perfumes importados e tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e também da sua beleza. E olha só, gente, além do preço baixo de verdade que você já conhece, todo dia tem promoções especiais e diferenciadas também. Faça uma visita no nosso Instagram, a gente está sempre soltando novidades lá para você. Nosso Instagram é @ultrapopular_São-Luís, @ultrapopular_São-Luís. Gente, ninguém vende mais barato, isso eu te garanto. Vem renovar a farmacinha da sua casa, a farmacinha dos seus filhos com a melhor, com a vermelhinha que conquistou o Brasil. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Agora a gente vai para um obrigada. rápido intervalo, mas daqui a pouquinho... No próximo bloco receberemos o inspetor Antônio Norberto, da Polícia Rodoviária Federal, que vai falar sobre as principais ocorrências e fiscalizações nas rodovias que cortam o estado.